Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wroblewski e hoje vamos a mais um áudio falando um pouco a respeito da ignorância e da incapacidade que algumas pessoas têm de assumirem a própria ignorância. E isso realmente me preocupa muito. Então, às vezes eu vejo, quando se trata de estudantes, de universitários que acabaram de entrar em uma graduação, ou então pessoas que nem mesmo estão na universidade e nem têm uma graduação, a gente ainda considera mais relevante essa questão de tentar omitir a própria ignorância, porque existe toda uma carga social acerca das pessoas, de que elas têm que entender, conhecer as coisas, e quando se entra na universidade é muito engraçado. Eu passei por algumas situações, tipo, as pessoas perguntarem para mim questões de ortografia, se refinar, você que está na universidade, ou você que faz faculdade, como é que escreve tal palavra? Para quem ainda vão perguntar, né? Para uma das pessoas que menos considera e que mais tem problema com a ortografia. E é isso, as pessoas acham que porque você está fazendo uma faculdade de psicologia é a mesma coisa que você estivesse sendo formado em letras. Não, não é uma área que eu vou ter conhecimento, de modo algum é uma área que é tão apreciada por mim, estudada tão a fundo, e mesmo na minha área. É óbvio que existem toneladas de coisas que eu saio hoje graduado e não sei, e estou constantemente estudando porque é isso. A universidade ela é uma abertura de portas para que você vá atrás do conhecimento que você precisa. De forma alguma ela te complementa e te torna conhecedor de toda uma área. E aí, isso que me preocupa muito quando eu vejo pessoas, por exemplo, fazendo seminários, palestras ou então em discussões, se envergonharem quando não sabem algo da sua área. Isso me preocupa muito e já vi inclusive professores tendo esse tipo de atitude, de tentar mascarar a própria ignorância, de receberem uma pergunta que está para além da compreensão deles, que é evidente estar para além da compreensão da pessoa, e aí a pessoa começa a enrolar, tentar puxar outras coisas para disfarçar que não consegue responder aquela pergunta, ou então diz que não existe na área dela. É uma coisa bem comum, isso não existe para essa área, para essa abordagem, para o que for. Isso é um risco imenso, porque para eu dizer que não existe, eu tenho que conhecer muito bem uma área. E por mais que essa área seja específica, um recorte do recorte, ainda assim eu tenho vários autores escrevendo por ela, eu tenho vários aspectos que eu não dou conta de conhecer e de contemplar todos eles. Portanto, é muito difícil eu conseguir dizer que algo não existe. O que eu posso dizer é, a partir das leituras que eu fiz, eu nunca me deparei com isso. Isso eu posso dizer seguramente, mas, por exemplo, se eu vou falar de psicanálise, por mais que eu tenha um estudo razoável em psicanálise, eu passei toda a minha graduação de psicologia estudando psicanálise, permaneço hoje estudando psicanálise, fazendo vários grupos e outros projetos voltados para a área psicanalítica, principalmente para a psicanálise clínica. Eu estudo basicamente Freud, com alguns recortes de Lacan, e alguma coisa de Klein, que ainda eu sou muito iniciante nessa área. E são apenas os clássicos. Quando a gente fala em Freud, Lacan, Klein, Winnicott, Doutor, são apenas os clássicos da psicanálise. Se a gente for para os contemporâneos, a coisa se expande muito mais. Então, como que eu posso dizer que um determinado conceito não existe para a psicanálise? Sendo que eu nem sei o que de fato existe para a psicanálise. Aliás, a psicanálise, mais do que todas as outras, é quem vem questionar o que de fato existe e não existe, o que nós compreendemos e o que permanece além da nossa compreensão. Então, esses movimentos que eu vejo às vezes das pessoas tentando disfarçar a própria ignorância, eles são aceitáveis quando se trata de alguém em início de graduação ou alguém que nem mesmo está em uma universidade. Porque, de fato, a pessoa muitas vezes acha que sabe muita coisa e ela não tem a compreensão da amplitude do conhecimento para poder se dar conta da própria ignorância. Agora, uma pessoa que passou por uma graduação e que muitas vezes está em um nível de pós-graduação, não ter coragem de admitir a própria ignorância, eu me preocupo seriamente em como foi a formação dessa pessoa, porque se ela não se deu conta ao longo da sua formação do quanto a área de estudo dela é ampla, talvez ela não tenha se formado da maneira correta.
Porque um dos primeiros pressupostos para você se formar de maneira adequada em uma área é você ter essa dimensão do quanto ela é ampla e do quantas coisas ela aborda. E não importa, mesmo que você vá para um doutorado, que é o recorte do recorte do recorte, você ainda vai ter uma amplitude muito grande. Porque você ainda vai ter diferentes visões daquele mesmo objeto, você ainda vai ter diferentes leituras. Então é muito estranho a mim uma pessoa se envergonhar de admitir a própria ignorância se ela tem um nível mínimo de graduação, porque durante a universidade a universidade, a função principal dela é expandir horizontes, não é fechar, não é te ensinar algo, mas é te demonstrar o quanto de coisa você tem que aprender. E isso você vai aprendendo ao longo da vida e da prática. Então, realmente, uma pessoa que não admite o tamanho da sua ignorância, talvez não tenha compreendido o tamanho da quantidade de informações e conhecimento que existe disponível no mundo. E se ela não compreendeu isso, me preocupa muito qual é o nível da compreensão dela, porque isso é uma compreensão básica. Você entender a amplitude da tua área é uma compreensão básica. Eu entender quantas diferentes escolas existem na psicologia e quantas diferentes formas de abordar a psicanálise, por exemplo, existem, ou na filosofia e, enfim, várias outras áreas, esse é o pressuposto básico para que eu consiga fazer um estudo adequado e ir atrás de informações úteis, necessárias e importantes. É isso, um pouco mais aí a respeito do conhecimento, que é basicamente o que o nosso canal busca compartilhar e construir juntos. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos e nos áudios e até um próximo.